Sabe, quando a gente pensa em igreja, o que vem na cabeça? Para muita gente é a imagem de uma catedral imponente, né? Ou então uma hierarquia, uma organização toda certinha. Só que a história lá do comecinho do cristianismo é, nossa, muito mais diversa, muito mais experimental do que a gente imagina. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nos primeiros séculos para entender as várias formas que as comunidades cristãs tiveram, muito antes de virarem essa instituição global que a gente conhece. Então vamos lá. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Como é que os primeiros seguidores de Jesus se organizaram? Pensa bem, eles não tinham um manual de instruções, um como fazer. Eles tiveram que inventar, que adaptar, que testar coisas novas. E olha, as respostas que eles encontraram foram super variadas. E aqui está o ponto central de tudo. Não existia a igreja primitiva, no singular. O correto é falar as igrejas primitivas, no plural. Cada uma era, na verdade, uma resposta diferente para o mesmo desafio. Sabe? Era como se fosse um verdadeiro laboratório de comunidades. Cada uma com uma visão bem diferente sobre o que era liderança, o que era autoridade e, no fim das contas, o que significava fazer parte desse movimento todo. Para a gente entender isso, a gente precisa se colocar no lugar deles. Imagina o cenário. Jesus já não estava mais ali, fisicamente. E pouco a pouco as testemunhas oculares, os apóstolos, eles também estavam sumindo, morrendo. O desafio era gigante. Como é que se mantém um movimento unido? Como garantir que a mensagem original não se perdesse no meio do caminho, sem ter uma liderança central visível? Olha só essa linha do tempo. Ela mostra direitinho uma crise de identidade que forçou uma mudança radical. No começo, ali no chamado período apostólico, a energia era toda para fora, sabe? Era missão, expansão. Mas aí, figuras-chave como Pedro e Paulo são martirizadas. E aí, de repente, o foco muda completamente. A preocupação vira outra, consolidar o que já existia. E para piorar, no fim do século, vem a separação definitiva do judaísmo. A pergunta, afinal, quem somos nós, se tornou uma questão de sobrevivência. Eles precisavam de uma estrutura nova e rápido. E foi bem aí, nesse contexto de crise, que surgiram diferentes respostas. Ou melhor, diferentes modelos de comunidade. A gente vai dar uma olhada em 4 dos mais importantes. Cada um deles tinha uma visão única de como ser igreja. E olha, isso aqui não é teoria, não. São as formas como pessoas de carne e osso viveram a fé delas no dia a dia. Bora começar então pelo modelo mais, digamos, organizado, o de Jerusalém. Dá para pensar nele como se fosse a sede, a matriz do movimento inicial. Era o grande ponto de referência para todas as outras comunidades que iam pipocando por aí. A palavra-chave aqui é organização. Ponto. A autoridade não vinha do carisma, não era algo espontâneo. Era centralizada na mão de um conselho de presbíteros. Modelo, aliás, bem parecido com o de uma sinagoga judaica da época. E qual era o objetivo principal? Manter a unidade da doutrina. Decisões importantes, como aquela famosa do Concílio de Jerusalém, eram tomadas por esse grupo justamente para garantir que todo mundo estivesse na mesma página. Agora, segura aí porque a gente vai para o extremo oposto. Um modelo completamente diferente. As comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo, elas eram tipo umas startups da fé, sabe? Descentralizadas, cheias de inovação e radicalmente igualitárias. Elas se encontravam nas casas das pessoas e a autoridade não vinha de um cargo. Vinha, segundo eles, da ação direta do Espírito Santo em cada um. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente o coração do modelo de Paulo. O que ele diz em Gálatas era algo revolucionário para a época. Pensa num mundo super dividido por etnia, por status social, por gênero. E aí vem Paulo e diz, aqui dentro, nada disso importa mais. As distinções foram abolidas. A autoridade se baseava nos dons espirituais, nos carismas, que eram distribuídos para todo mundo, sem distinção nenhuma. Olha só esse quadro comparativo. Deixa tudo preto no branco. De um lado, a gente tem Jerusalém, estrutura hierárquica, foco total em preservar a doutrina. Do outro, as comunidades de Paulo, uma estrutura mais fluida, em rede, focada na missão, na expansão e nessa igualdade radical. São, literalmente, 2 mundos. 2 visões completamente diferentes de ser igreja. Mas calma que não para por aí, não. A coisa era ainda mais rica. Existiam outras experiências bem importantes rolando. As comunidades que a gente associa a Pedro e a João, por exemplo, também tinham visões bem particulares, com focos diferentes sobre a vida em comunidade. O modelo petrino, ligado a Pedro, por exemplo, ele botava muita ênfase na identidade coletiva. A ideia era criar um novo lar para os convertidos, sabe? Um povo de Deus que acolhesse todo mundo com um senso de pertencimento muito forte e uma preocupação em manter a paz com o resto da sociedade. Já o modelo joanino, de João,
era outra pegada. Era profundamente relacional. A autoridade ali não vinha de um cargo, mas da profundidade do relacionamento da pessoa com Jesus, que se manifestava no amor-serviço. Liderança era ser exemplo, não ter poder. Ok, então a gente viu que tinha toda essa diversidade, certo? A pergunta que fica é: o que aconteceu? Por que é que o cristianismo hoje, em tantos lugares, parece tão uniforme, tão institucionalizado? A resposta, pessoal, está na fase seguinte: uma busca desesperada por unidade no meio do caos. É que toda aquela liberdade e diversidade dos primeiros laboratórios acabou trazendo um problemão. Como é que se sabia qual era a mensagem certa? Começaram a surgir ensinamentos que batiam de frente um com o outro, apareceram os falsos mestres, e isso ameaçava quebrar o movimento em 1000 pedaços. Então, a necessidade de preservar o que eles chamavam de sã doutrina virou a prioridade número 1. E é exatamente nesse ponto que os historiadores identificam o começo de algo que eles chamam de protocatolicismo. Calma, não é ainda a Igreja Católica que a gente conhece hoje. É o embrião, o início da institucionalização. É a fase em que uma estrutura mais formal, com bispos, presbíteros, começa a virar o modelo padrão, o dominante, para tentar garantir a continuidade e a tal da ortodoxia. Esse processo todo seguiu uma lógica bem clara. Primeiro, o desafio, a ameaça dos falsos mestres e das divisões. A solução? Pegar o modelo mais estruturado que já existia, o de Jerusalém, e expandir. O foco, então, mudou de missão para a preservação da herança dos apóstolos. E nisso, a figura do bispo se tornou super forte, o guardião da doutrina. A consequência disso tudo foi inevitável. Aquela liberdade carismática, a igualdade radical do modelo de Paulo, foi perdendo espaço para uma estrutura de obediência, de ordem. Mas olha que interessante. Esses modelos originais, eles não morreram não. Eles se tornaram tipo o DNA do cristianismo. Eles ficaram ali latentes e foram ressurgindo de diferentes formas ao longo da história, influenciando as igrejas que a gente vê por aí até hoje. E essa tabela aqui mostra isso de um jeito fascinante. Olha só, o modelo institucional de Jerusalém. A gente vê o eco dele na estrutura hierárquica da Igreja Católica Medieval de igrejas episcopais. O modelo carismático de Paulo. Ele ressurge, contudo, na Reforma Protestante, nos movimentos pentecostais, nas igrejas em casas. O foco relacional de João está lá, inspirando os grupos de discipulado e o senso de identidade coletiva de Pedro. A gente vê isso em denominações com aquele espírito comunitário bem forte. Agora, vamos trazer essa conversa aqui para o nosso quintal, para o Brasil. A chegada do que a gente chama de protestantismo de missão, lá no século XIX, foi um momento chave. Por quê? Porque ele trouxe de volta muitos desses modelos alternativos de igreja, que batiam de frente com a estrutura institucional que dominava tudo na época. Esses missionários, eles tinham um projeto duplo: evangelizar e educar. Como o protestantismo é conhecido como uma religião do livro, era fundamental que as pessoas soubessem ler a Bíblia. Então isso impulsionou a criação de um monte de escolas. E essas escolas, junto com as novas igrejas, apresentaram um jeito novo de ser comunidade, um jeito mais participativo, com menos hierarquia, muito na vibe, no espírito daquelas comunidades originais de Paulo. Bom, e tudo isso leva a gente para uma reflexão final, olhando para o agora, para o presente. Depois de ver toda essa história, que é super rica e complexa, como é que a gente pode entender as comunidades de fé que existem hoje? Essa citação do estudioso Raymond Brown, ela é muito forte. Ela nos joga de volta para aquele ideal de João, sabe? Que a maior dignidade, a coisa mais importante, não é ter um cargo, um título de bispo ou de papa. A maior dignidade é simplesmente pertencer à comunidade, ser um discípulo. É um lembrete para a gente valorizar o relacionamento, o pertencimento, muito mais do que a estrutura. No fim das contas, fica bem claro que não existe um modelo perfeito. Cada um deles tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Cada um é uma tentativa de equilibrar valores que são essenciais, mas que, muitas vezes, entram em conflito. Tipo, a liberdade do carisma contra a necessidade de ordem. O impulso de sair em missão contra a preocupação de preservar a doutrina. A história do cristianismo, na verdade, é a história dessa tensão constante. E assim, toda essa nossa análise nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa. Quando a gente olha para as comunidades de fé ao nosso redor hoje, a gente consegue enxergar o DNA desses modelos lá do comecinho? E, talvez mais importante ainda, qual seria o equilíbrio ideal entre a estrutura que organiza e a liberdade que cria,
para a gente conseguir encarar os desafios de hoje, do século XXI. A história não dá uma resposta pronta, uma receita de bolo, mas ela mostra que esse laboratório de possibilidades, ele continua mais vivo e relevante do que nunca.